vai trabalhar a resolução de questão. Estamos aí na página 210, 211, né? Resolvendo aí as nossas primeiras questões que foram cobradas anteriormente. Estou utilizando aqui o nosso material, né? Nosso próprio livro. E vamos lá, mãos à obra. Então, associe o nome e o símbolo dos seguintes elementos químicos, né? E suas descrições. Deixa eu tentar aumentar aqui a tela, para ficar a tela toda. Certo, só diminuir aqui. Pronto. Já tá os nomes aqui, infelizmente, mas vamos lá. Temos aqui o hidrogênio, hélio, sódio, cálcio, alumínio, ferro, né? Vou só dificultar um pouco aqui. Elemento, na letra A. Ele é o elemento fundamental para a formação dos ossos, né? Dentes. Obtemos esse elemento no leite e nos seus derivados. E aí? Cálcio. O cálcio, né? Vocês sabiam que tem estudos que acham que o cálcio ele só é cerca de 10%, né, do que nós necessitamos no nosso para reforçar os nossos ossos, né? Segundo alguns estudos, isso é só estudo, tá, gente? Segundo alguns estudos, o magnésio é mais importante. O magnésio tem uma importância maior. Mas isso é só estudos, ok? Então, o cálcio é o nosso amigo, ele está condicionado ali muito aos ossos. Quando a pessoa sofre alguma fratura, né, alguma luxação, alguma fratura, é colocado lá um gesso. Aquele gesso tem a presença do cálcio, né, que é o óxido de cálcio. Então, aquele cálcio presente no gesso, ele vai adentrar a nossa pele, né, vai chegar até os nossos ossos e vai ajudar que o osso, por exemplo, fraturado, possa se reconstituir. Né? Então, está aumentando ali a quantidade de cálcio presente lá. B. É componente do minério chamado hematita, no qual o Brasil é um grande exportador muito usado na produção de veículos, pontes e estruturas metálicas. Também está presente no sangue, formando a hemoglobina. Ferro. Quem é esse? É o ferro. Então, quando a gente vai ao médico, o médico diz assim, ó, você está anêmico, né? Vou passar aqui um sulfato ferroso para que você retome aí a quantidade de ferro necessária no seu sangue, até porque o nosso sangue é vermelho por causa do ferro, para quem não sabe disso, tá? Tomem água, gente. Gente, tomem água. Vamos se hidratar, né? Porque a gente tá em casa que a gente não vai se hidratar não, tá bom? Letra C. Seu nome em grego significa sol. É o primeiro elemento da família dos gases nobres, assim chamados, porque dificilmente se combinam com outros elementos. Hélio. Hélio. Hélio vem do grego, né? Do latim, lá do sol. Não é isso? Então é o He. Ele é um gás nobre, então dificilmente ele vai se ligar a alguém para poder se estabilizar. Nós temos aí o hélio. Por ser um gás conhecido de menor densidade, foi usado durante certo tempo em dirigíveis. Foi substituído pelo gás hélio, pois podia produzir explosões. Hidrogênio. Hidrogênio. Hidrogênio é altamente explosivo, gente. Se vocês olharem a história, teve uma explosão que aconteceu na Alemanha. É o hidrogênio, professor, é o hélio. Com um dirigível. Esse dirigível usava justamente hidrogênio, né? Porque era um gás mais fácil de se obter. Então se utilizou muito o hidrogênio. O hidrogênio é explosivo. Quem assistiu Perdido em Marte notou também essa questão da explosão. Quando ele estava fazendo o plantio de batatas, né? Ele transformava hidrazina em hidrogênio, e esse hidrogênio está relacionado aí à água, e aí ocorreu a explosão que ele não esperou. Letra E. É encontrado em substâncias compostas, como o sal de cozinha, em alguns antiácidos e na soda cáustica. Também é utilizado na produção de lâmpadas que emitem luz de cor amarela. Sódio. É o sódio. Então, as luzes que nós conhecemos aí
de cunho público, né? A luz do poste aí perto da casa de vocês é o sódio. O sódio é excitado, ele vai, os elétrons do sódio, obviamente, eles vão ser excitados pelo calor, pela energia elétrica, e eles vão saltar da camada menos energética para uma camada mais energética, fazendo com que ele retorne para sua camada de origem. Eu já falei isso para vocês, modelo atômico, não é isso? Retorna para sua camada de origem e vai liberar a cor característica desse sódio, no caso aí, a cor amarela, não é? Então, o sódio ela tem a cor amarela. Você pode fazer até esse exemplo, você pode ver isso daí. Quando a mãe da gente está cozinhando, se você jogar um pouquinho de sal na chama, ela fica amarela. Então, ali é pela presença do sódio, tá? Na chama do fogão. Que a chama do fogão, do botijão, do butano, ela é azul, né? Uma chama azulada, ok? Na F, o funcionamento do corpo humano depende da presença desse gás no ar que é expirado. Nas reações de combustão que ocorrem em sua presença é chamado de comburente. De quem que eu estou falando? Oxigênio. Oxigênio. Do nosso amigo oxigênio. Então, o oxigênio aqui não tá assim um oxigênio legal, né? Mas dá para ver que é o oxigênio, né? Que o oxigênio sem ele não tem chama, né? Que ele é o comburente, ele é o combustível do fogo, tá? E foi perguntado uma vez numa aula de Físico-Química 2 na Universidade Federal, com um professor, perguntamos para ele qual é o elixir da longa vida, né? Porque estava falando sobre segunda lei da termodinâmica, vocês vão ver isso um dia, tá? Ele disse pra gente que o elixir da longa vida é parar de respirar. Então, se você quiser ficar vivo, jovem, pare de respirar. Ó, gente, mas o oxigênio é o que vai me manter vivo, né, professor? Mas é porque o oxigênio, gente, ele faz a oxidação. Ele envelhece a gente. Então, por exemplo, voltando para Marte. Se alguém morreu em Marte por algum motivo, né? Por motivo de saúde, sei lá. Essa pessoa vai ficar em Marte para todo sempre. Ela não vai entrar em decomposição. Por quê, professor? Porque lá não tem oxigênio. O oxigênio é que vai fazer a decomposição dos nossos organismos, né? Da matéria, enfim. Sem oxigênio não tem como ter a decomposição. A letra G. É o metal mais abundante da Terra, muito utilizado na fabricação de panelas e esquadrias. Pode ser relativamente leve e muito resistente à corrosão. É usado na fabricação de aviões e foguetes. Quem é que nós estamos falando aí? Alumínio. Alumínio. Alumínio é muito abundante. É o Al, né? Al de alumínio. E a última, ocorre na natureza, sobretudo como componente da areia. É usado na produção de vidro, cimento, células solares e fotoelétricas e circuitos elétricos. É o que sobrou, a sílica, né? Ou é o silício, que é o Si. Tudo bem? Isso daí ficou fácil, né? Questãozinha fácil, não é essa? Deixa eu bagunçar bem aqui. Não dá pra ver já. Quais são as únicas letras do nosso alfabeto que não estão presentes em nenhum dos símbolos dos elementos químicos presentes na tabela periódica? Já deu pra ver aí, né? O J e o Q. Nós não temos o Q também, não. J e o Q são os que não estão presentes, tá? Os demais... Pensei que era só o J. O Q também. Vamos ver, essa questãozinha é boa, essa daqui, ó, do mapa, ó. Deixa eu tirar minha cara feia da frente. Pronto. A figura abaixo representa a tabela periódica como se fosse um mapa em que as diversas regiões são ocupadas por elementos químicos. A rosa dos ventos mostra os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. E também os colaterais. Então, vamos aqui. Opa, passei demais. Com base nessa ilustração, responda as seguintes questões, da 3 a 5. A terceira. Associe corretamente as colunas, né? O lutécio, frâncio, hidrogênio, hélio. Posição geográfica
Nordeste, Noroeste, Sudeste, não é isso? E Sudoeste. Então, esses caras aí. O lutécio. Ele está em que região? Nordeste, Sudeste, Sudoeste ou Noroeste? O que vocês acham? Fizeram essa? Alguém? Alguém? Riquelme fez essa? Riquelme, eu peguei o material de vocês, tá? A professora Mônica, para quem enviou por ela, eu já recebi, tá bom? E aí? Você recebeu, foi meu material que eu pedi, tinha muito que enviar? Sim, recebi. Recebi. Ok, professor. Valeu. Então, o lutécio. Qual a posição do lutécio? É ali embaixo, né? No sul, né? O lutécio tá aqui, ó. O lutécio ele é dessa família aqui, ó. Os lantanídeos. Né, ó. Então tá nessa região. Professor, Oi. a tia Mônica enviou minhas atividades, enviou? Sim, sim. Sim. Todos que foram mandados para ela, todos que mandaram para ela me enviou. Tá? Eu já recebi. Ok? Alguém disse alguma coisa aqui, deixa eu ver. Poxa, eu fiz, porém eu me esqueci. Tem, manda para ela que ela envia para mim. Até hoje eu recebo. Viu? Manda para ela pro WhatsApp dela, ela envia para mim. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o teste é na sul, né? Que é a chamada sudoeste, não é isso? E o França está aqui, ó. Ele se enquadra bem aqui, exatamente nessa posição na tabela. Exatamente nessa posição. Então ele é o quê? Ele é sudoeste ou ele é noroeste? O que é que vocês acham? O Frâncio, ele é sudoeste ou ele é noroeste? Ou nenhum dos dois? Fizeram essa daí? Fizeram? Seguiram não? Professor, não entendi. É como se aqui fosse um mapa. E cada elemento que eu estou falando aqui, ó, ele está numa dessas posições. Você olhando na tabela, você pode usar a tabela. Não tem problema não, você use a tabela. Pega a tabela do livro ou a tabela de algum caderno e vá se baseando por ela. Então veja. É para mandar só a 211 e a 212 por cima. Ou é para mandar todas? Não, só a 211 e a 12. Mande para mim. Então, eu mando Tá? na hora que terminar a aula. Tudo bem. Mas você pode, se você não conseguir mandar lá por sala de aula ou por e-mail, mande para a Mônica que ela manda para mim. Tá bom. Ok? Então, ó. Aqui. Vamos ficar muito tempo nessa questão não. Aqui é sul. A posição sul. Se sudoeste, essas coisas aí não precisa não. Frâncio. O Frâncio tá lá no oeste ali, ó. Tá vendo? Lá onde eu circulei. Então aqui é oeste. A escrita não tá legal não, mas tudo bem. Dá pra você entender, tá? O hidrogênio tá lá em cima, ó. O hidrogênio é bem aqui, ó. Tá mais pra noroeste. Mas vamos colocar aqui o hidrogênio como sendo norte. Colocar assim. Dá pra você entender, tá? A escrita não fica muito boa não, mas você entender que aqui é norte. E aqui vai ser o leste, no caso o hélio, porque o hélio tá bem aqui, ó. O hélio se encontra bem aqui, ó. Então aqui nós temos a zona leste. Seria aí o que foi pedido na terceira questão, tá? Quarta questão. Ao percorrer a linha reta no sentido norte-sul, meridiano, atravessamos regiões cujos elementos apresentam propriedades químicas semelhantes ou diferentes. Justifique, então, a linha norte-sul. Então, como se estivesse traçando, voltam lá para a bandeirinha aqui, ó.
a gente estivesse traçando aqui a linha do norte para o sul, né? Ó, nesse sentido assim. Aí ele quer saber. Esses elementos apresentam propriedades químicas semelhantes ou diferentes? O que vocês acham? É semelhante ou diferente? Naquele sentido que eu coloquei lá, norte-sul. É vertical, não é? Se é o sentido vertical, Semelhante. eles estão no mesmo período ou família? O Pedro Família. falou correto. Na mesma família. Então são semelhantes, né? Porque nós sabemos que período é vertical. Aliás, família é vertical, período é horizontal. Não é isso? Então as características semelhantes estão aqui direcionadas às famílias, que é justamente na vertical. Então, são o quê? São semelhantes, né? Vou botar assim, ó, igual, né? Para a escrita não ficar tão... E qual é a justificativa? Porque são da mesma família, né? Então, vou botar aqui, ó. Vou botar maiúsculo mesmo, caixa alta. Não é isso? Da mesma família. Então, características semelhantes. A quinta questão. Deslocando-se ao longo da mesma linha, agora na horizontal, no sentido leste-oeste, encontramos elementos com um número de camadas iguais ou diferentes. Iguais ou diferentes? São diferentes, né? Porque é ordem crescente de número atômico, lembra disso. Ordem crescente de número atômico, então as camadas são totalmente diferentes. Né? Ó, o pessoal que está mais à esquerda da tabela tem um raio maior, então tem mais camadas. Quem está mais à direita da tabela tem um raio menor, então, consequentemente, tem menos camadas. Ok? Então, aqui é diferente. Ó, aqui são diferentes. Eu quero essa roupa do Chapolin. Você compra? São diferentes. Ok? Então, a sexta. Faça a distribuição eletrônica em subníveis e indique na tabela periódica atual a família e o período que cada elemento pertence. Aí os números atômicos. A gente tem que fazer de todos, né? Vamos fazer só desse daqui que fica mais fácil, do lítio, né? Porque a minha escrita vocês estão vendo que não está muito legal. Então, do lítio ficaria assim, ó. Que aqui é o número atômico deles, tá? Ó, é 3, então fica fácil, ó. Coloca aqui, ó. Um S2. Né? 2. S1. Não é não? Por que, professor? Porque que é 1? Porque é 3 aqui, ó. Então, veja. Eu paro aqui nesse daqui, né? Ó, no 2S1. Parei aqui, não foi? Então, aqui é o seu período e se é a família, né? É isso que ele quer. Então, esse elemento, o lítio, ele está no segundo período. Bem aqui, ó. Esse daqui é o período, tá? Vou puxar para cá com um Pzinho, tá? De período. Aqui é o período. É onde ele se encontra, no primeiro, segundo, terceiro período. E aqui, ó, é a família. A quantidade de elétrons que ele tem, ó, 1 elétron. Então, aqui é a família. Então, período e família. Então, esse elemento lítio, ele está no segundo período da família 1. Você pode olhar na tabela aí. Se for mentira minha, eu vou pagar um lanche para você no seu Sampaio quando voltar. Mas veja aí na tabela. Ele está no segundo período da família 1. Então, segundo período, família 1. E eu vi aonde? Na camada de valência, aqui atrás, ó. No final, é onde eu terminei de fazer o balanceamento. Na aula passada, nós vimos, por exemplo, quando a gente termina de balancear, eu consigo dizer se o elemento é representativo ou de transição. Para ser representativo, ele termina em S ou P. Para ser de transição, ele termina em D ou F. Não foi assim que a gente falou? Pergunto para vocês. Esse elemento aí, o lítio, ele é de transição ou ele é representativo? Alguém? Transição representativa isso daí. Bora, pessoal. Alguém me diga aí. Ou vamos lá, me ajudem. Eu preciso da participação de vocês. Preciso que vocês me dêem um feedback. Transição. Não é transição. É representativo. Por quê, professor? Terminou em S, ó.
Para ser transição, ele vai terminar em D ou F. D ou F. Terminou em D ou F, aí é transição. Terminou em S ou P, terminou em S ou P, é representativo. Tá? Então, nesse caso aí, eu terminei em S. Mas se eu fosse fazer a distribuição de outros, por exemplo, aí, o magnésio 12, né, você vai ver que eu vou terminar parecido com esse daí, né? Vou terminar parecido. Vou colocar bem aqui do magnésio, ó, que é 12. Vou colocar aqui, ó. Um S2, 2S2, 2P6. Já tenho 10, ó. Já que eu vejo os 10, estou contando aqui em cima, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 10. Não são 12, né? Então, ó. 3, S, 2. Então, onde eu parei aqui, ó. Parei aqui, não foi, ó. Aqui eu vi o período, que é o período 3, ó. Estou aqui no período 3, isso aqui é o período. O pezinho de período, não é? E aqui a família, ó. Então, o magnésio, gente, ele está no terceiro período da família 2. E a família 2 tem um nomezinho específico. Qual o nome da família 2? Quem lembra? Tem um nomezinho especial para a família 2. Qual o nome? Hein, crianças? Alcalino Será? terroso. Isso. Alcalino terroso. Então, assim que a gente vai conseguir definir o período e a família desses elementos. Você vai verificar a quantidade de elétrons que eles têm e vão distribuir esses elétrons. Então, nessa distribuição, no final dela, que é o que a gente chama de camada de valência, você vai definir esse período e essa família, somando esses elétrons que sobraram ali, que sobraram na camada de valência, nessa sobra, tá? Então, você soma sempre os elétrons, nunca os níveis, sempre os elétrons, ok? Vamos prosseguindo? Vamos para outra página aqui. Ah, um negócio estranho esse N2 aqui. Não me lembro desse N2 ter ficado aqui não, mas tudo bem. Vamos apagar ele aqui. Vamos apagar esse intruso. Então, a tabela periódica aí, né? Ó. Resposta da 7 à 15ª questão com base nessa tabela. Apresentação abaixo corresponde à parte superior da tabela periódica na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos. É só mais para questionamentos, né? Então vamos lá. A 7ª. Indique o calcogênio de maior número atômico. Calcogênio de maior número atômico. Primeiro, onde é que estão os calcogênios? Hein, pessoal? Onde é que estão os calcogênios? Quem lembra? O que é um calcogênio? Calcogênio é a família 16, está aqui, ó. Lembra? Oxigênio, enxofre, lembra? Qual desses calcogênios aí tem o maior número atômico? É o 0, aqui, ó, é o Ozinho ou é o P? Hein, minhas crianças, me ajudem. P? Miguel tá dizendo que é o P. Quem mais concorda com o Miguel? Tá, não vamos perder muito tempo. Acho que vocês estão com problema no som, né? É o P, gente. Por que é o P, professor? Porque o P tá mais embaixo, ó. Tá vendo? Na família, ó. Quanto mais embaixo ele for, maior é o raio. Então, se maior é o raio, tem mais camadas, né? Então, se tem mais camadas, ele tem mais elétrons para poder montar aí o seu número atômico. Na 8ª, indica o metal alcalino de menor número atômico. B.
B. Metal alcalino, menor número atômico. Mesmo sentido que foi daquele lá, ó, menor número atômico. Não é o B, não. É o... A. Será que o A A. faz parte? Será que o A faz parte? Vocês estão com a tabela aí de vocês, estão? Olha Sim. para a tabela. O A é Na não. fam- O A é o hidrogênio, né? Seria o hidrogênio, não é isso? Uhum. Não é verdade? É. Então lá vai a pergunta. O hidrogênio faz parte dos metais alcalinos? Não. Então não pode ser Não. o A, né? O A está significando aí que nós temos um metal alcalino. Aliás, que nós temos o hidrogênio e ele só está ali porque ele só tem um elétron na camada de valência. Ok? Então nesse caso aí, qual é o metal de menor número atômico agora? Aí sim, aí o B entra, né? O B está bem aqui no intermediário, ó, o C tem maior, o C tem um raio maior, tá? Então vai ser quem? Vai ser B. Tudo bem? Então não esquece, ó. Esse cara aqui ele não é um metal, tá? Aqui é a representação da tabela, ó. Tá vendo? Ó? A mesma representação. Então se eu tenho uma torrezinha lá no primeiro período, que aqui é o primeiro período, né? Ó. Se eu tenho uma torre no primeiro período aqui, tudo isso daqui faz parte do primeiro período, inclusive esse daqui, esse S é o hélio, né? O hidrogênio e hélio. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, né? Uma representação do período. Então, vamos lá. Na nona, qual elemento apresenta a configuração S2, ó, 2S2, 2P3 na camada de valência? Isso daqui, gente, ó, é a camada de valência. Vou mudar de cor bem aqui. Vamos somar isso daqui, ó. 2 mais Sim. 3 é 5, né? É da família 5, família do nitrogênio. Eita, esse mais ficou tão ridículo. Esse mais aqui, paciência. Então, 2 mais 3 é 5, né? Então, é da família 5. Onde é que se encontra a família 5 na tabela? Bora contar. Ah, professor, eu não sei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui? É. Não. Por quê, professor? Que não é, ó. Eu somei e deu 5. Mas veja, meu amor, que aqui, ó, é no período S e no P. S e P é representativo ou é transição? Acabei de falar para vocês isso. S e P é representativo ou transição? Representativo. Então você vai pular aqui, ó. 1, 2, ó. Pula para cá, ó. 3, 4, 5. Tá aqui, ó. Mas qual é o elemento da família 5? É o M ou é o N? Qual é o período que ele tá, gente? Período, lembrando, é aqui, ó. Horizonte, né? Ó, tá aqui deitadinho. Qual o período que esse elemento tá? Ele tá no segundo período. Onde é que eu vejo, professor? Aqui, ó. Esse 2, ó. Esse 2 aqui indica o período, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Você tá vendo ele aqui e tá vendo ele aqui também, ó. Ele tá indicando o período. Então, tá aqui, ó. Esse daqui é o segundo período, ó. Então, qual é o elemento da família 5 aqui, ó? Ah, professor, eu tô vendo 15. Mas corta bem aqui esse 1. Agora o que é? 5, né não? Isso daqui é a quantidade de elétrons que ela tem. Aqui, ó, corta esse daqui, vai dar quanto? 4. Quantos elétrons tem? 4. Quantos elétrons tem aqui? 3. E assim você vai definindo as famílias, tá? Então, como está no segundo período, então vai ser É o o M, M. né? Ó. Elemento M. Então tá aqui, ó. M. Escreva a configuração eletrônica em subníveis de camada de valência do elemento E. O elemento E está aqui, ó. Então é esse daqui, a gente vai colocar, vou colocar só no final. Ele está em qual período? Tá 2, 3, 4, né? Então vai ser isso, o E, ó. 4S2. 4S2.
Só terminar com a valência, porque eu ia ter que fazer tudinho, ó. Até chegar aí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ele tá no quarto período, eu vejo ele aqui, ó. No quarto período, ó, porque eu já defini aqui como segundo, né? Segundo, terceiro aqui é o quarto. Então ele tá no quarto período aqui. Esse quarto período na família 2. A família 2 tá aqui, ó. Olha o valorzinho. Olha onde é que eu sei a família. Aqui em cima, ó. Lembrando que isso aqui é a camada de valência, tá? É a nossa camada de valência, é o CV, tá? A camada de valência. A 11ª. Qual elemento apresenta propriedades químicas semelhantes ao P? Cadê o P? Não tô vendo o P não. Ah, tá aqui, né? Qual elemento químico apresenta propriedades semelhantes ao P? Ficou fácil, ficou não? É o O, né não? Por que, professor? O O? Ora, porque o O é da mesma família dele, ó. Então, você tem as características dos seus familiares, né? Dos seus irmãos, dos seus primos. Tem primo que se parece mais do que a gente, do que nossos próprios irmãos. Então, são características da mesma família. Então, nós temos aí o oxigênio, não é isso? Esse Ozinho aí, ó. Ficou entendido isso daí, gente? Ó, tá na mesma família, ó. Então, eles têm a mesma característica, tá? Ok? E a 12ª, indica o elemento de transição de menor número atômico. Vamos lá para os transição. Transição é essa galera do meio aqui, né? Ó. Do 3 ao I. Bem aqui do F ao I, ó. São de transição. Todo mundo aqui onde eu vou circular agora, ó. Então, qual deles aí é o que tem o menor número atômico? Qual deles? Decida. F. O F por quê? Por quê, Pedro? Eu vou te explicar por que não é o F. Veja. O F, ele tá mais à esquerda, tá vendo? Tá mais à esquerda da tabela. Então, todos os elementos que estão à esquerda, eles têm mais camadas. Né? Todos os elementos que estão à esquerda, eles têm mais camadas. E o que é que ele está querendo? Indica o elemento de menor número atômico. Tá? Então, todos que estão abaixo têm muita camada. Mas todos que estão à esquerda, eles têm uma camada um pouquinho a mais. Então, vai ser o H, Pedro. O H tá meio que no meio, tá vendo? Ó? Tá meio entre a direita da tabela e a esquerda da tabela. Então, esse do meio aqui, o H, é esse elemento de transição que vai representar aí. Eita, H ridículo, tá vendo aí? Todo trêmulo. Vai representar aí o elemento que tem a menor quantidade. Indique o estado físico dos elementos D e T a 25 graus Celsius. Estado físico quer dizer se ele é sólido, se é líquido, se é gasoso. D e o T. Onde é que está o D e o T? Eu tenho o T, tá bem aqui, né? Ó. E onde é que está o D? É fácil. O D é o quê? O D é metal, então ele é sólido, né? Ó. Por exemplo, eu inseri alguma coisa aqui. Eu vou inserir, né? Tá dizendo? D. D sólido. E o T? O T tá lá no gás. Então, o T é o quê? Gasoso. Todo mundo que está à esquerda é sólido. Todo mundo que está à direita da tabela é gasoso. Não esquece disso. Se está à esquerda, são sólidos. Se está à direita, são gasosos. Tudo bem? Quais são os números atômicos dos elementos R e C? Temos que olhar para ele, né? O R está aqui. Não é porque está na escrita. Deixa eu ver aqui. O R está aqui. Qual seria o do R?
E qual seria o número atômico dele? Vamos voltar para cá, Pedro. Vamos olhar o gráfico. O número atômico dele seria de um halogênio, né? Então seria... Eu vou ter que representar o número atômico dele assim, ó. Que eu vou fazer o balanceamento. Aliás, desculpa. A distribuição ficaria assim, ó. O do R, tá? O do R ficaria assim. Qual o nível que ele tá? Qual é? Ele tá no nível 3, né? Tá no nível 3, então seria assim. 3S2, 3S2, 3P5. Entendeu porque eu coloquei esse 5 aqui? Para somar e dar a quantidade de elétrons na família. Então, da família 7, né? Que é o 17, que tem um nomezinho específico chamado de halogênios. Família 17 tem um nomezinho específico chamado de halogênios. Ok? Já o C, vamos voltar de novo para a tabela. Já o C aqui, cadê o C? Ah, o C tá bem aqui, ó. Ele tá nesse último período, né, ó. E como ele é da família 1, ficou fácil. É da família 1 vai ser 5S1. 5S1. Que é justamente dizendo que ele está no quinto período da família 1. E ele é um metal alcalino. Metal alcalino. E o outro R é o halogênio. Tudo bem? Até aí tudo bem? Posso prosseguir? Pode. Tô vendo poucas participações hoje. É porque é segunda, né? Mas todo dia é segunda para mim agora também. Associe os diagramas 1 e 2 com os elementos R, E e o R, lá da tabela lá. Ó. Vamos olhar para ele. O E e o R. Então o R está aqui e o E está aqui. Então esse daqui é um metal alcalino, terroso. E esse daqui é um halogênio. Tá? Então vamos analisar os gráficos em função disso daí. Então nós temos aqui, ó, tá constante, tá vendo, ó? Aqui é a ebulição, né? E aqui é a fusão, né? Fusão e ebulição, tá vendo que tá constante, tá vendo, ó? Ficou constante aqui na fusão e constante aqui na ebulição. Isso no gráfico 1. Ixi, Maria, que foi isso? Temos aqui, ó, também constante na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição. Vocês estão vendo uma temperatura altíssima, né, ó? 1240, não é verdade? Diga, Riquelme. Oi, Riquelme, pode falar. Desistiu? Então, qual dos dois aí é a representação? Qual desses gráficos representam aí o E e o R? Me digam aí. Esse de alta temperatura que vocês estão vendo aqui, nós estamos relacionando aí ao E. Por quê, professor? Então, esse gráfico aqui é do E, ó. Mas explique por quê, professor? Porque ele é um metal. Então, E, ele é um metal. Então, todo metal ele tem um alto ponto de fusão e ebulição, ok? Isso é fato, não esqueçam disso. Todos os metais têm um alto ponto de fusão e ebulição. Esse daí, especificamente, veja aí qual é a temperatura de ebulição dele. Lembrando que a temperatura de ebulição é quando ele sai do estado líquido para o gasoso. É a 1240 graus, tá? É muito alto, tá? Consequentemente, você vai ver que o outro, que é o R, né? Esse gráfico é o do R, ele é um ametal. Então, os ametais, por ser gás... Estranho esse barulho. Um ametal para ser gás, no caso, ó,
Ele tem uma temperatura de ebulição muito baixa, ó, menos 34 graus. Então é muito baixo, né? Então ele a 25 graus, se for a pergunta, ele é totalmente vapor, ele é totalmente gás, né? Então o estado físico dele é esse. Então nós temos o R para esse primeiro gráfico e o E para o segundo. Ficou entendido isso daí, não ficou? Vamos para a 16ª. Um professor de Química desenvolveu com seus alunos uma atividade lúdica que consistia em encontrar símbolos de elementos químicos nos nomes dos estados brasileiros. Para o estado do Amazonas, um dos alunos fez a seguinte combinação. Amazonas, né? Além do metal amerício, os demais elementos químicos encontrados na combinação são classificados como? Nós temos, além do amerício, né? Nós temos o AZ, nós temos o oxigênio, nós temos o sódio e nós temos esse F aqui. Esse S aqui. Que é, no caso, no metal. Metal, quem é o metal aí? Quem é o metal aí aqui, ó? Esses três aqui. Isso daqui é a parte do que ele fez a junção. O oxigênio é metal ou é ametal? Ou não metal, como queiro chamar? O oxigênio. Me digam aí. Hein, galerinha? O oxigênio é metal ou é não metal? Oxigênio é não metal. É isso aí. O sódio é metal. O enxofre é da mesma família do oxigênio, então ele é não metal. É justamente aqui a letra C como o gabarito correto. Tá? Não é tão difícil assim, gente. É prática. Ok, gente? Vamos praticar, crianças. Temos que praticar. Não podemos deixar para depois. Temos que fazer a nossa prática para a gente não se confundir com coisinhas triviais. Ok? Estou passando para outra página para a gente continuar nosso treinamento. Tá? Faça a associação seguinte. No caso, metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, família do carbono, família do nitrogênio e os gases nobres, né? Estão aqui, ó. Vamos relacioná-los. Qual a página, Então, professor? página 214. Vamos relacioná-los aí, ó. Eu passei demais, mas tudo bem. Vamos logo para ela mesmo, tá? Seria a página 213, né? Passei para 214. Apertei demais aqui o mouse. Então vamos aqui. Quais são os metais alcalinos? Eu posso botar em quem metais alcalinos? A, B, C, D, E, F ou G? Seria o A, né? É verdade, ó. Olha aqui. Não, perdão. Não é o A, não. É o E. Desculpa. Pois é. Justamente, é o E, tá vendo? Ó? É lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Não é isso? Os metais alcalinos. Quem poderia ser? O metal alcalino, quem é que eu posso colocar aqui? Magnésio, cálcio, estronço e bário. Onde é que eu vejo isso? D. Isso aí. Calcogênio. Onde é que eu vejo um calcogênio? Deixa eu só subir isso daqui, porque tá atrapalhando, né? Onde é que eu F. vejo calcogênio? É o F? Agora o baguncei foi tudo aqui, filho. Tentando mexer na tecnologia, ó. Tá vendo quando a gente não sabe tecnologia, a gente dança. Então eu vou escrevendo mesmo, tá? É melhor e-mail. Então o calcogênio é o F. Aqui, ó. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. O halogênio é G. o G. Isso aí.
Família do carbono. Tem que ter o carbono, né? Mas eu não tô vendo carbono aí. Então, lascou, né, professor? Se não tem carbono, como é que eu vou saber a família do carbono? Quem será, então? Pode ser o B? É B, né? Não, silício germano faz parte, né? Pode. É o B. Família do nitrogênio. É o chumbo, é o astato e é o antimônio, né? Então nós temos aí A. E os A? gases nobres? Sim, aqui, ó. Ah, E os gases nobres? Sobrou Letra quem pra gente de gás nobre? não. D não. F. Não. Cadê o gás nobre aí? Nem eu tô vendo o gás nobre agora aqui. Ah, é a letra C. Aqui, ó. Hélio, neônio, argônio, crepitônio, xenônio. Esses com ônio no final são todos gases nobres. Ok? Na quinta questão, ou na sétima, perdão. Indique a família e o período dos seguintes elementos. Aí, no caso, vocês têm que fazer essas configurações, tá? Ó. Essa daqui dá pra gente saber, que eu já fiz ela pra vocês. São 12, não é isso? Ó? Bora lá. Uhum. 1S2. 2S2. Isso, Maria, tô gostando da sua participação. 3S2. 2P6 aqui, ó. É o 3S2 no final. Ai. 3S2. Isso. Agora bem que eu sei o período, ó. É terceiro período. E a família 2, que 2. corresponde aos metais alcalinos terrosos, né? Metais, botar assim, ó. M, A, T, né? De terroso, ok? Pô, esse... Mas dá pra entender, né? Metal alcalino terroso. Então você faz para cada um, né? Lá no finalzinho, você vai indicar que elemento é esse. Nesse caso aqui, você vai lá na tabela, olha lá na tabela e vê que elemento é esse. Ele está no terceiro período da família 2. Então vai lá na tabela. Eu não tenho tabela aqui próximo, deixa eu ver. É muito distante de mim. No terceiro é o cálcio. É o cálcio? Não, é o primeiro. É o magnésio, perdão, magnésio. Você conta assim, de cima para baixo. Primeiro, segundo, terceiro. Magnésio. Pai, quem vai ser meu cowboy? É o magnésio, tá? Tudo bem? Tudo. Bem, nossa aula acabou, né? Deu para entender mais ou menos o que a gente trabalhou hoje? Vai ser mais ou menos isso que supostamente eu vou cobrar de vocês, tá? Então eu preciso que vocês mantenham a mente de vocês sempre trabalhando esse tipo de questão, tá? Visualizando a questão aí das transições, dos representativos, se são metais, se são não metais, né? Isso daí que vocês têm que estar sempre visualizando, sempre treinando para não se perder, caso necessite fazer uma questão relacionada a isso daí. Tudo bem? Então, até a próxima aula, gente. Um abraço para todos. Só tem que deixar um administrador. Tenho que deixar? Até o próximo professor entrar. Eu não sabia disso, não. Mas é regra agora, é? Eu não tô sabendo disso, Sempre. não. Porque senão eu não vou conseguir manter a gravação se eu deixar alguém administrador. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa.